Bom dia, bom dia. Oi, Val, Alice, Cleide, Ellen. Que bom que vocês estão aqui de novo. Então é sinal que vocês gostaram da live de ontem. Porém, hoje eu não quero me demorar muito porque o conteúdo tá grande. Eu tô com medo de não conseguir passar tudo que eu gostaria. Mas, em nome de Jesus, a gente vai conseguir, né? Bom dia, Bruna. Bom dia, Lili, Lu, a Camila. Gente, se você estava ao vivo ontem e não recebeu o devocional, me chama lá no direct para eu te mandar, tá bom? E lembrando, se você fizer o devocional, tira a foto, me marca, tá? Aí, Tati, agora você me achou 6 horas da manhã. A Tati falou que preparou tudo pra live de ontem, às 6 da manhã. E o que aconteceu? Não aparecia lá o negocinho, né? A Lume? A Lume, se você não recebeu, você tem que me chamar lá no direct, tá? Aline. Aline? A Aline. Você tem que me chamar lá no direct pra eu poder te mandar. Amém? Vamos orar pra gente não perder, que hoje o conteúdo tá grande, mas tá muito bom. Prometo que eu vou falar mais devagar pra vocês conseguirem marcar tudo que eu tô falando aqui, porque a gente vai ter vários pontos. Então, se eu estiver falando rápido, por favor, fala, Jana, fala mais devagar, deixa a gente anotar aí, porque senão dispara o que ia falar. Amém? Vamos orar então. Amém, Senhor. Nós te damos graça por esse dia, por essa manhã. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de aprendermos da Tua palavra. Como a Tua palavra é rica, poderosa, Deus, para nos transformar, Deus, para nos curar, para nos libertar, Deus. Muito obrigado pela oportunidade, Deus, de podermos debruçar na Tua verdade, conhecer mais de Ti. Então fala conosco nessa manhã, ministra aos nossos corações, que não seja apenas um tempo de informação, mas um tempo de revelação, de transformação, Deus, para sermos libertos nessa área financeira, Pai, para entendermos os seus princípios e andarmos debaixo, Deus, da Tua verdade, das Tuas escrituras, Deus, para nos posicionarmos de forma correta e sermos prósperos, Deus, naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Obrigado, Deus, porque podemos ser mordomos das Tuas riquezas, Deus. Então nos ensina, nos capacita, Deus, e nos dá as condições, ó Pai, para darmos resultados segundo a Tua palavra e a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. A Naira aí de novo. Gente, muito obrigado por eu ver vocês aí todos novamente. Então, pega papel, pega caneta, porque hoje a gente tem um tanto de coisa para falarmos. Amém? E eu já quero começar então, para a gente não perder nada. O tema de hoje é que somos mordomos das nossas finanças. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o conceito de mordomia, o que significa mordomia, né? Então, a palavra mordomia vem da ideia de um administrador, ou seja, alguém que cuida daquilo que não lhe pertence, mas que pertence a outra pessoa. Então, biblicamente falando, mordomia é administrar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, sabendo que um dia vamos prestar contas. Então, na própria palavra de Deus, lá em Salmos 24:1, então se você puder, anota aí para mim, para ficar registrado, Salmos 24:1 diz assim, olha o que fala lá em Salmos 24:1. A terra e tudo que há nela são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes a Ele pertencem.
E sobre, é isso. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Então, tudo, absolutamente tudo é do Senhor Jesus. Nada é nosso, né? Ou seja, nem o dinheiro, nem os bens, nem as oportunidades. Absolutamente tudo vem dele. Então a pergunta certa não é assim, quanto do meu dinheiro eu devo dar para Deus? Mas a pergunta correta seria, quanto do dinheiro de Deus eu devo administrar para mim? Porque se tudo é dele, o dinheiro não é meu. O dinheiro é dele. Eu sou apenas um mordomo daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Então, isso muda completamente a noção da nossa visão de finanças. Que a gente entende que a gente é administrador daquilo que vem, e daquilo que vem de Deus. E tudo que conquistamos vem de Deus. Abre comigo em Deuteronômio 8, 17 ao 18. Olha o que diz, gente. Anota alguém aí para mim os textos bíblicos. Então, Deuteronômio 8, do 17 ao 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Peraí. Deixa eu achar aqui, que as letras estão tão pequenininhas. Deixa eu pôr meu óculos. Peraí, gente. 17. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confiar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Então, todas as coisas, todas, foi Deus que fez. E ele fala, eu tô te lembrando disso para que você saiba que até as suas conquistas vêm do Senhor. Nada é seu, né? Então, assim, até a capacidade da gente conquistar vem do Senhor. Então, assim, se tem um texto que ele descreve muito bem sobre a mordomia, e vai ser a base do nosso estudo, é Mateus 25, do 14 ao 30. Lembrando, gente, que essa live, né, que esses estudos que eu tenho feito, é sobre o que a Bíblia diz a respeito do dinheiro, a respeito das finanças, né? Eu não quero trazer um estudo aqui como o mundo traz, né? Que Deus é dono do ouro da prata, que Ele tem que te dar, que você vai prosperar, que você vai ser rico sobre essa terra. Por quê? Porque não é isso que a palavra de Deus fala. Não é isso. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser mordomos do dinheiro que Deus confia nas nossas mãos. E se a gente souber administrar esse dinheiro, certamente ele vai nos prosperar. Mas sem o princípio de mordomia, não tem prosperidade em Deus. Você pode até ficar rico. Você pode até ficar rico do seu jeito, na sua força. Nós vamos ver aqui, né, as formas que Deus não está junto na sua riqueza. Porém, você vai ter um monte de prejuízo falando da obediência em relação a Deus, né? Então, o texto base aqui, né, que ilustra bem a questão da mordomia, é Mateus 25, do 14 ao 30, que a gente vai falar sobre os talentos. Então, abre lá comigo para a gente ler. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava a fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento. Então, foi viajar.
O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar conta como havia usado o dinheiro. O servo, ao qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir, eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso eu escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e dei ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá uma grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. Gente, parece que o Senhor é mau, né? Mas a gente vai ver princípios valiosos aqui nesse texto. O primeiro que a gente pode entender é isso, né? Que nada é nosso, tudo é do Senhor. Então a palavra de Deus fala que esse homem foi viajar e confiou a seus servos o dinheiro dele. É isso que Deus tem feito conosco, tem confiado o dinheiro dele a nós, né? Então esses servos estavam administrando o dinheiro do seu Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor deu na capacidade de cada um. Ele não deu nada mais do que eles poderiam administrar. Gente, aqui tem um princípio valioso. Deus não confia nada mais nas nossas mãos do que a gente não possa administrar. Então, Deus dá de acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus vai te cobrar aquilo que você tem capacidade para administrar, não aquilo que Ele não te deu. Entende? Todo mundo foi chamado para ser rico? Não. O dinheiro é dado segundo a capacidade que cada um tem para administrar. Entende? Então, esse é o primeiro princípio que a gente vê. Deus vai confiar na nossa mão aquilo que a gente tem a capacidade para administrar. Segundo princípio, Deus espera fidelidade, a nossa fidelidade com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então o problema não foi o pouco que aquele servo tinha, mas a negligência. Ele negligenciou o pouco que Deus tinha colocado nas mãos dele, né? Que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Então, ele não administrou corretamente. Ele inventou desculpas. Ele teve medo. Ele foi negligente e não foi fiel. E aí o Senhor chama ele do quê? De mau e preguiçoso. Então, assim, o que significa negligenciar o dinheiro que Deus coloca na nossa mão, ou as nossas conquistas, ou a capacidade de termos esse dinheiro? Negligenciar não é só gastar errado, também é gastar sem propósito.
é viver em dívidas, é não investir no reino, é não ajudar outras pessoas quando pode, é desperdiçar oportunidades, é não valorizar aquilo que Deus já colocou na sua mão. Às vezes você fica tão insatisfeito, mas você não é fiel no pouco. Você sempre quer mais, mas você não sabe administrar o pouco que Deus tá te dando. Quem não desenvolve a mordomia, perde. Foi isso que aconteceu com o terceiro servo. Ele falou, você tira dele e dá para o de 10, porque o de 10 está sabendo administrar, né? Então, além de perder o pouco, você não cresce, você não prospera, porque você vira uma bancarrota financeira, porque você não tem mordomia, você não entende que esse dinheiro não é seu, que você tem que administrar para o Senhor, pro Senhor colocou na sua mão, e prestar contas, porque a gente vê uma prestação de conta aqui. Aí eu fico me vitimizando, eu fico arrumando desculpa, eu fico falando um monte de coisas que para Deus não tem justificativa. Ele nos deu a capacidade de administrar. Uma vez que somos imagem e semelhança de Cristo, nós já nascemos com os atributos de Deus. Então, se existe capacidade em nós, foi Deus que colocou. Só que por conta da queda, o que a gente fez? Distorceu isso. Então a gente acha que o dinheiro é nosso e a gente gasta ele da forma que a gente entende melhor. Então a gente negligencia aquilo que Deus colocou na nossa mão. E Deus não está preocupado com quanto de dinheiro a gente tem. A questão de Deus é como a gente tem administrado o que Ele nos deu. Então, às vezes, a gente não sabe administrar a nossa casa, não sabe administrar nossas finanças, não sabe administrar a nossa vida, entende? Então, e a gente perde, E fidelidade não começa quando a gente tem muito. Aqui a gente pode ver que a fidelidade é no pouco. Porque ele fala, vocês souberam administrar essa pequena quantia. Por isso te darei mais responsabilidades. Se você não está sabendo administrar o pouco, como que Deus vai te fazer rico? Como que Deus vai te fazer rico, gente? Entende? Ser rico no reino é muita responsabilidade. E nem todo mundo foi chamado para ser rico. Entende? Então, assim, às vezes você sonha em ser rico, em ter muito dinheiro, mas é para cumprir um propósito de Deus? Deus te chamou para ser rico? Você é fiel no pouco? Você sabe administrar as poucas coisas que o Senhor tem confiado na sua mão? Entende? Então, porque assim, a forma que a gente lida com o dinheiro revela o nosso coração. Revela quem nós somos. Revela se nosso coração está em Deus ou em nós mesmos. O dinheiro revela, ele expõe quem realmente eu sou diante de Deus. Entende? Olha aqui que a palavra fala, abre comigo em Mateus 23, 23. Olha aqui que a palavra fala lá em Mateus. Mateus, peraí, gente. 23, 23. Abre comigo. Olha aqui que a palavra de Deus fala. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Para Deus, o mais importante não é o dinheiro. Para Deus, o mais importante é o amor, é a justiça, é a fidelidade. E ele está falando, o que adianta? Vocês dão dízimo de tudo para cumprir uma religiosidade, mas vocês negligenciam o que é mais importante, que é o amor, a fé
e a justiça. Ou a fé, a misericórdia e a justiça. Entende? Então Deus não está preocupado com quanto você ganha. Ele está preocupado com o teu coração. E se você for se desviar, Ele não vai te dar mais do que você dá conta de administrar. Eu sempre faço uma oração aqui em casa, né? Eu sempre oro assim: Senhor, não me dê nada, nada que tome o seu lugar. Eu não quero absolutamente nada que tenha mais importância do que o Senhor na minha vida. Não vale a pena. Por isso que a palavra fala: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, se essa live tá falando com você, já vai aí mandando aviãozinho, já faça com que essa live possa subir para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Deus está preocupado, gente, com o nosso coração. Não é com quanto a gente tem na conta, não é com quanto a gente conquistou, não é com a nossa aparência. Deus não conta essas coisas, para Deus não tem valor. Títulos, nada disso tem valor para Deus, entende? Então eu sempre oro e falo: Senhor, não me dê nada, absolutamente nada que vá tomar o seu lugar. Mas antes disso, esquadrinha o meu coração e vê se há algum caminho errado nisso. Para que ganhar o mundo e perder a minha alma? Para que tanto dinheiro se eu não sei administrar diante do reino? Não faz sentido. Por isso que a palavra fala: se você tem um lugar, você tem o que comer, o que beber, o que vestir, deixe por satisfeito. A nossa satisfação tem que estar no Senhor, e não enquanto eu tenho na conta, e não o emprego que eu tenho, quanto dinheiro eu tenho, porque isso não tem valor para Deus. Amém? Então, assim, quais são as situações que impedem as pessoas de prosperar e ainda perdem o coração em Deus? Primeiro, a avareza, que é o apego excessivo às coisas, à riqueza, né? Olha aqui que fala lá em Provérbios 11, 28. Provérbios 11, 28. Diz assim: o caminho do justo conduz à vida, e é uma estrada... Não, é esse? 11, 20... Não, acho que eu não mudei, né? Era 11, 20, Dani? Que a gente falou que estava errado? Era 11, 20. Não. Desculpa, gente. Perdi aqui o texto. A Dani vai ver se acha ali e coloca pra vocês. Mas não é 11, 28. Ah, não. É que eu tô no 12. Peraí, gente. Calma, gente. Calma. Uai. Calma. Programa ao vivo é assim mesmo. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem confia em seu dinheiro cairá. O nosso coração precisa confiar no Senhor. No Senhor. Entende? Eu quero dar um exemplo aqui, né, de uma irmã muito querida que eu atendi. E o pai dela sempre foi muito avarento. Então ele guardava dinheiro debaixo do colchão, ele comprava sempre as coisas de péssima qualidade para não gastar, né? E ela veio para o atendimento, para o aconselhamento bíblico, com uma crença de que Deus sempre dava o pior, que ela nunca poderia ter o melhor, né? Então, assim... E a gente foi trabalhando que Deus não é assim. Mas a avareza do pai dela era tão grande, que ela gerou essa crença, né? Porque assim, os nossos pais, deveriam revelar a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Mas por conta da queda, isso, né, deturpou. Então ela entendia que ela nunca podia ter o melhor, né? E o pai dela morreu já velho, gente, sem nunca desfrutar de tão avarento que era. Então, assim, a avareza nos impede de viver a plenitude de Deus, porque a nossa confiança, a nossa segurança está no dinheiro e não no Senhor Jesus. E quanto mais a gente retém, mais a gente perde.
Porque ontem eu vi que morreu o dono da OnlyFans, que é uma das maiores plataformas, né, do job aí, que gera milhões de dinheiro. E há anos ele estava lutando contra o câncer. Então, se dinheiro fosse segurança de alguma coisa, esse homem não teria morrido de câncer. Jamais teria morrido de câncer. Entende? Porque ele era bilionário, era um dos homens mais ricos da face da terra. Das plataformas que mais geravam dinheiro. Então, dinheiro não é segurança de nada. A nossa segurança está no Senhor. E a palavra de Deus fala que os avarentos, os egoístas, não herdarão os reinos do céu. Eu não estou falando que o dono da plataforma do OnlyFans era avarento ou egoísta. O que eu estou dizendo é que todo o dinheiro que ele tinha no mundo, ainda assim, não foi capaz de curá-lo do câncer. Então, dinheiro não é segurança de nada, não é confiança de nada. Amém, gente? E aí? Tá tudo bem? Vocês estão gostando? Estão aprendendo? Segunda coisa, a ganância, o desejo descontrolado por mais. O desejo descontrolado por mais. Olha o que fala lá em Provérbios 1:19. Anota aí, Provérbios 1:19. Se você não tá conseguindo abrir, depois você lê, tá? Esse é o destino de todos os gananciosos. A sua própria cobiça o destrói. Olha que forte isso, gente. A sua própria cobiça o destrói. A ganância, gente, ela tem o terrível poder de diminuir a nossa capacidade de pensar com clareza. E ela faz a gente ignorar os riscos. A ganância, ela nos ilude, ela nos seduz e depois nos joga no buraco. Entendeu? E é a ganância que faz muitas pessoas buscarem dinheiro na sorte, nos jogos de aposta. Mas lá em Provérbios 16:33, diz que quem vive pela fé não vive por sorte. Você sabia que os jogos de apostas são estruturados para as pessoas perderem? Os jogos de aposta faz exatamente isso que a palavra fala. Te ilude, te seduz e depois te joga num buraco. Entende? Olha o que fala. Abre comigo em Provérbios 28:20. 28:20. Olha o que a palavra de Deus fala. 28:20. A pessoa fiel obterá grandes recompensas, mas a que deseja enriquecer depressa, rapidamente, se meterá em apuros. Olha o que a palavra de Deus fala, que quem quer enriquecer depressa não ficará sem castigo. Mas o que são as bets, os jogos de aposta, os joguinhos do tigrinho, né? Vamos falar do tigrinho, que é o mais famoso aí, né? São jogos de azar online que promete ganho rápido, fácil e sem esforço. Então eles usam cores, sons e recompensa rápida para prender a sua atenção. Não é nenhum tipo de investimento, não é nenhuma renda extra, e é um sistema baseado em perda. Porque se você ganhar todas as vezes, o que a plataforma vai ganhar? Não faz sentido. Então, a lógica por trás, que ninguém fala, é que é um jogo feito para alguém perder. Para que a plataforma possa ganhar, para que a empresa tenha lucro, né? De uma forma simples, eu estava pesquisando e ouvindo sobre isso, é um sistema chamado vantagem da casa. Você joga, a princípio você ganha, né? Então, como que funciona? Como que ele te ilude? Oferecendo recompensa rápida, né? Aí ele te seduz de que forma? Porque os primeiros você começa a ganhar. Então, ele te seduz. Só que ele não foi feito para você ganhar. Ele foi feito para você perder. E aí você começa a entrar nesse ciclo vicioso. Olha o que fala lá em Provérbios 13:11. 13:11.
Sem contar, gente, o que faz no cérebro o jogo. Eu tava ouvindo uma psiquiatra, tava assistindo uma psiquiatra falando o tanto que ele destrói o cérebro das pessoas. E ele é todo programado para isso mesmo, para gerar vício, para gerar controle. Ele é todo programado para isso. Provérbios 13:11 diz assim: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Cresce com o tempo. Mas por que ele te prende? Por que prende tanto as pessoas, né? Porque a pessoa acha assim, ele ilude. Então, agora eu vou fazer dinheiro, vai ser a minha oportunidade. Só que a palavra tá falando que o ganho por meios ilícitos acaba logo. Mas é o ganho conquistado ao longo do trabalho que cresce com o tempo. A palavra não mente. Então não tem como você ganhar dinheiro rápido, gente. Tudo que te ilude, falando que você vai ficar rico, que você vai ganhar dinheiro rápido, é mentira, é uma ilusão. Não existe isso. Nenhum investimento, nenhum jogo, nenhuma plataforma, não existe. É ilusão. E ele te prende nessa ilusão. Ele te prende nessa ilusão, né? Então, peraí, gente, peraí que saiu aqui. Então, o que acontece? Os pequenos ganhos rápido, geram dopamina. A dopamina do prazer, né, que gera prazer em você, te vicia. E é esse vício, nessa sensação de dopamina, que você acaba ficando viciado. Não é necessariamente no dinheiro. Então, os joguinhos viciam por conta da descarga de dopamina rápida. Então, você fica naquela adrenalina do jogo. E isso vai te viciando. E aí você acaba criando uma crença de uma esperança enganosa. Só mais uma vez, agora eu recupero o que eu perdi. Entende? E isso vai virando um ciclo. Olha o que fala em 1 Timóteo 6:9. Gente, a Bíblia não tem nenhuma demanda do coração, nada que a Bíblia não tenha, não explique. O problema é que a gente não tem o hábito de ir para a palavra de Deus. O problema é que a gente não tem o hábito de conhecer o que fala as Escrituras. Por isso que a palavra de Deus diz assim: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Olha o que a palavra de Deus fala em Timóteo. 1 Timóteo 6:9. 6:9. Diz assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que o levam à ruína e destruição. Eu vou ler de novo. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que o levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram a si mesmo com muito sofrimento. E se tem um trem que esses joguinhos de azar, tigrinho, bets, aposta, traz, é sofrimento. É sofrimento a si mesmo. Não vale a pena. A Bíblia condena isso. Condena isso. E a ganância, ela tira a vida de quem possui. Existem duas formas do dinheiro nos escravizar. Uma, a ganância, e segundo, a dívida. Que em nome de Jesus eu vou chegar lá, gente. Tô correndo aqui porque o conteúdo tá muito grande. Então, assim, as bets, os jogos de tigrinho, trabalham com 3 coisas. Com a ganância, eu quero mais e mais e mais, sem passar pelo processo, sem o trabalho árduo que traz o crescimento. Ela gera uma baita de uma ansiedade, né? Porque eu quero resultado imediato, isso vai me deixando ansioso e a dopamina vai colocando, né? Isso no meu cérebro, então eu vou ficando ansioso. E a falta da confiança em Deus
gera endividamento, vício, destruição familiar. A gente tem um monte de caso dentro das igrejas. Ansiedade, culpa, perda de propósito, porque assim, aí eu só quero jogar, eu só quero ficar nos jogos, levando um tanto de gente a desviver. Eu não posso falar outra palavra aqui porque derruba a live. Mas é isso aí que a Bruninha falou, o comentário da Bruna. Então, o problema não é o jogo em si apenas, é o que tem por trás do jogo, que é o desejo de enriquecimento rápido, a falta de contentamento e muitas vezes a fuga da realidade. Então, depois que eu me endividei, depois que eu destruí a minha família, o que me resta é desviver, entendeu? Então, tem destruído as famílias, entendeu? E a gente, como cristão, precisa acordar e levar as pessoas para a palavra, o que a palavra está dizendo. Olha o quanto a palavra de Deus condena esse enriquecimento rápido, né? Não fala necessariamente a palavra jogos, mas deixa claro sobre a ganância, sobre o enriquecimento rápido e sobre todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? Uma outra coisa que nos afasta aí de Deus e gera idolatria no nosso coração em relação ao dinheiro. Então, o primeiro é a avareza, o segundo, a ganância, o terceiro, o dinheiro com esforços exagerados. Olha o que a palavra fala. Gente, é muito forte o que a palavra fala. E confesso pra vocês, gente, eu tô aprendendo junto com vocês. E tô tendo uma outra visão em relação às minhas finanças e a forma como eu lido com o dinheiro. Eu até brinquei com as minhas amigas ontem. Falei, gente, eu não vou gastar mais nada, eu não vou fazer mais uma conta. Nada. Provérbios 23, 4, 5. Olha que forte que a palavra de Deus fala aqui. Provérbios 23, o 4 e o 5. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparece. E criará asas e voltará para longe como uma águia. Não te esgote para enriquecer. A própria Bíblia, ela não condena o trabalho, mas alerta contra o esgotamento em busca de dinheiro. O problema não é trabalhar, o problema é viver para o trabalho. É viver para o trabalho. Então, quando o dinheiro, o trabalho, vira uma idolatria no nosso coração. Então, eu começo a buscar dinheiro sem limites. Eu trabalho de domingo a domingo. Como a irmã Michele falou, né? Eu não desfruto do sabá, né? Que é o descanso de Deus. Então, assim, Deus deixa de ser o centro da minha vida, o centro da minha confiança, o centro da minha dependência. E o dinheiro, as conquistas passam a ser esse lugar, né? A família deixa de ser prioridade. O descanso deixa de existir, né? Por isso que lá em Mateus 6, 24, a palavra de Deus diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores. E se o dinheiro for o senhor da minha vida, Deus não é. Pode ter certeza que Deus não é com força, entende? Porque não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada um ou outro. E quais são as consequências, né, desse trabalho desenfreado, exagerado em busca de dinheiro? Esgotamento, né, do corpo e da mente. Olha, gente, o que fala em Eclesiastes 2, 22 ao 23. Olha o que a palavra de Deus fala. 2, anota aí, gente, do 22 ao 23. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dores e tristeza, e nem mesmo à noite a sua mente descansa. Nada faz sentido. Olha isso. Olha que ele continua no 24. Por isso, conclui que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida do que encontrar satisfação no trabalho. Olha isso, gente. Então, o primeiro ponto é avareza. O segundo,
é ganância. O terceiro, dinheiro com esforço exagerado. Então, a pessoa até ganha dinheiro. Ficar trabalhando igual doido, domingo é domingo o tempo todo, até ganha dinheiro. Mas perde a paz. Eu lembro de uma entrevista do Eike Batista, um dos homens mais ricos do Brasil, no Jô Soares. E o Jô Soares falou assim, você tem tudo, tudo, o que te falta? Ele fala, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. Olha isso, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Então, você trabalhar sem limites traz esgotamento para o corpo e para a alma. A sua saúde é prejudicada com excesso de ansiedade, de estresse, de desgaste físico. Então, assim, a gente tem dois problemas. Um é a ganância pelo dinheiro rápido, sem esforço, né? Tudo precisa ter equilíbrio. Então, eu vou para os joguinhos, aí eu me afundo nos joguinhos na intenção de ganhar mais e mais. Não, agora eu aprendi, agora eu vou ganhar, fulano ganhou e tal. Ou o trabalho exagerado. Entende? Porque a palavra fala, corre, corre atrás do vento. Então, assim, Deus não nos chamou para isso, né? Olha só o que fala lá em Salmos 127, 2. Ai, gente, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Se eu não conseguir terminar, eu continuo amanhã, tá bom? Antes de entrar no outro ponto, porque é muito importante, eu acho, né? O que vocês acham? Acho que é muito importante tudo isso que a gente está conversando aqui. 127, 2. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até de noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. É inútil. Entende? Então não adianta viver cansado, sobrecarregado, achando que isso é prosperidade. Pra ficar tudo aí, igual o pai da irmã que eu falei. Foi tão avarento, guardou tanto dinheiro, a troco de quê? Morreu sem desfrutar de nada. E olha como a Bíblia condena. Entende? Além disso, um tanto de coisa que pode acontecer, né? Casamento afetado, quando o dinheiro vira prioridade, porque eu não tenho mais eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais a presença, eu não tenho mais conexão com o marido, né? Olha o que fala lá em Efésios 5:25. Marido, amai as vossas mulheres. E amar não é só prover financeiramente. Já viu aqueles homens que falam, mas eu ponho tudo aqui dentro de casa, mas não tem presença, não tem conexão, não tem tempo. A Bíblia condena isso, né? A gente precisa estar presente na nossa casa, porque senão os filhos são negligenciados. E a falta de tempo desconecta os filhos emocionalmente. E dinheiro, gente, não substitui presença. Dinheiro não substitui presença. Compra um tanto de coisa, mas não substitui afeto, presença, tempo de qualidade, não substitui. Né? O que a palavra fala, né? Que a gente tem que ensinar os filhos dia a dia. Isso exige tempo, convivência, presença. E às vezes a gente cai numa ilusão de que eu estou fazendo isso por eles. Muitos dizem, eu estou trabalhando pela minha família. Filhos precisam de direção, de provisão, de tempo, de qualidade. Muitas vezes não precisa de dinheiro. Quantas vezes eu ouço, gente, na minha casa não tinha nada, mas os meus pais eram presentes, meus pais estavam juntos. Como isso é prazeroso, né? Então, assim, a Bíblia ela não é contra o trabalho. A gente precisa trabalhar e tem um tanto de versículo que eu gostaria de trazer para vocês aqui que fala sobre isso, né? A Bíblia ela condena o desequilíbrio, porque Deus estabeleceu os limites, o descanso, as prioridades. Deus estabeleceu tudo isso na palavra. Entende? Então, assim, então, quando a gente trabalha sem parar, não é produtividade, não é prosperidade.
É desobediência ao ritmo de Deus. É desobediência ao que Deus estabeleceu como prioridade, né? Então, ganhar dinheiro, gente, e perder a vida não é lucro. De fato, não é lucro, né? E aí, gente, tá gostando? Vamos lá. Outra coisa que nos tira aí da presença, né, de Deus, que nos faz ver o dinheiro como uma idolatria aí do nosso coração, né? Dívidas e desordem financeira. Olha só, gente, existem duas coisas que o dinheiro nos escraviza: na ganância e no endividamento. Quando você está endividado, você corre atrás do vento para pagar a conta e você perde o propósito. Você não tem tempo para cumprir o teu propósito, porque você está correndo atrás do vento. Olha o que fala lá em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo, é escravo do que empresta. O que a palavra de Deus fala? Em tudo que deveis somente o amor, entendeu? Então a dívida, ela tira a sua liberdade. Você começa a trabalhar não por um propósito, mas por uma obrigação. Você tem que pagar dívida, entende? Você tem que pagar dívida. Então você não consegue mais ir no culto, você não consegue mais cumprir tua missão, o teu chamado, ter tempo com Deus, ter tempo com a sua família, porque você precisa pagar boleto, você precisa pagar dívida, entende? Então assim, isso é falta de prudência. Olha o que fala em Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à fartura, mas a pressa leva à pobreza. A palavra nos chama para sermos prudentes. Para sermos prudentes. Então, como que a gente gera dívida? Comprando sem pensar. Assumindo dívidas sem calcular. Por que eu tô comprando isso? Eu preciso disso? É para mostrar para os outros? Eu tô assumindo essa dívida, mas eu fiz os cálculos. Não planeja. Entende? A Bíblia tem um tanto de coisa que fala, gente, sobre planejamento, é que não dá tempo de eu trazer tudo para vocês, né? E tudo isso gera uma desordem financeira. Entende? A palavra fala lá em Eclesiastes 5:10, né? Quem ama o dinheiro jamais se farta. Jamais se farta. Então, assim, a gente compra agora para pagar depois. A gente, às vezes, viver pelo impulso. Busca prazer imediato, sem responsabilidade. Isso gera um ciclo. Prazer, dívida, culpa, ansiedade, mais consumo. Prazer, dívida, culpa, ansiedade, mais consumo. E o que a palavra fala? Não andeis ansiosos. E a gente anda ansioso porque a gente busca confusão. E Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. A dívida, ela gera preocupação constante. Ela tira a nossa paz. Ela rouba o nosso foco. Entendeu? Então, as pessoas até querem entrar lá, buscarem a Deus, ter intimidade com Deus, mas a cabeça fica doida, entendeu? A mente fica presa nas contas, a pessoa não consegue parar, raciocinar e buscar o Senhor, porque fica só naquela ansiedade, tira o foco de Deus e coloca só na dívida. Como que eu vou pagar? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É um caos. E quem procura esse caos? A gente, porque não tem responsabilidade financeira, porque não tem posicionamento bíblico para responder de forma bíblica as finanças, entende? Então, vira uma desordem a nossa mente, o nosso coração. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu tenho compromisso às 7, né? Faltou um ponto pra gente terminar. Em nome de Jesus, gente, eu vou trazer esse único ponto amanhã, mas hoje eu já vou disponibilizar mais tarde o devocional dessa aula e amanhã eu volto nesse ponto que ficou faltando e a gente vai entrar no outro tema, que é
Deus é movimento e a gente precisa se movimentar, entende? Então, assim, a minha intenção aqui, gente, eu não sou especialista, eu não entendo de finanças. A minha intenção aqui é para que você entenda biblicamente como lidar com o seu dinheiro. E eu tenho certeza que se a gente seguir passos práticos e bíblicos para lidar com a nossa vida financeira, Deus, não tem como a gente não ser próspero. Não tem como a gente não ser abençoado nas nossas finanças. O problema é que a gente vive uma vida desregrada financeiramente por não conhecer as Escrituras. Erra o homem por não conhecer as Escrituras. Assim diz a palavra. Então, gente, o nosso interesse aqui é que você vá para as Escrituras, tá? E que a gente possa ser, não ricos, mas prósperos, né? Prósperos são aqueles que não têm necessidade de nada, mas encontram a sua satisfação em Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que te dê um dia abençoado. E eu te espero, gente, amanhã aqui, às 6 da manhã, viu? Em nome de Jesus. Chama lá no direct, assistir online, para você receber o devocional de hoje. Então põe lá, assistir online. E, gente, divulga essa live. Manda para o maior número de pessoas que você conhece. Incentivam as pessoas. A minha oração há anos tem sido: Deus, queremos viver um avivamento bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus, é eficiente e suficiente para todas as demandas do nosso coração. Ela tem resposta para tudo. Então, gente, vai ter devocional hoje. Chama lá no direct e fala: assistir online. E vai ter o devocional. Tá bom, meus queridos? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã às 6 da manhã. Te espero aqui, hein?